Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 18. Essa versão é atualizada, NTLH. E o texto diz assim, eu vou ler até o 35. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Grava isso no seu coração. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus, preste atenção nisso, aqueles que aceitam a sabedoria de Deus, mostram que ela é verdadeira. E é importante nós entendermos que esse momento em que João Batista, ele chama 2 discípulos, e ele pede para os discípulos irem até Jesus para perguntar se ele era realmente o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Esse foi o momento em que João Batista estava aproximadamente 1 ano preso. Ele estava numa prisão. Perceba que João Batista, eu quero que você abra comigo agora em João capítulo 1, versículo 19 ao 34. Olha o que diz a Bíblia. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Antes de nós lermos o 20, então eles mandaram para irem até João perguntar quem ele era. Os líderes judeus foram perguntar, enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes
e levitas para perguntarem quem ele era, porque eles estavam em dúvida, achando que João até então era o Messias. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, se você não é Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: presta muita atenção nisso, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes, presta atenção nisso, pois antes de eu nascer, ele já era. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Em outras palavras, ele é o Messias. Então perceba uma coisa comigo. Em Lucas capítulo 7, nós lemos que João estava preso, aproximadamente 1 ano na prisão, e de repente os discípulos vão até a prisão visitar João e começam a falar para João das maravilhas que Jesus estava fazendo. Naquele momento que eles chegam na prisão para encontrar com João, os discípulos começam a dizer para João o seguinte: olha, Jesus acabou de curar agora o servo de um centurião. Ele contou toda a história para João, eles contaram a história para João que Jesus havia feito. Depois eles continuaram falando: olha, Jesus curou também o filho de Naim, ele estava morto e Jesus fez ele ressuscitar. Então os discípulos de João foram à prisão visitar João e começaram a contar para João as maravilhas que Jesus estava fazendo. E de repente João, no meio daquele cárcere, ele chega para os seus discípulos e pergunta assim: olha, faça um favor, vá até Jesus e pergunte se ele é aquele que estava por vir ou se nós devemos esperar outro. Mas espera aí, nós quando vamos lá para João, nós acabamos de ler que quando nós vamos para João, capítulo 1, versículo 19, o texto nos conta que as pessoas vêm perguntar para João Batista, até então ali ele não estava preso, vem perguntar para João Batista quem ele era, se ele era o Messias, se ele era Elias, se ele era um profeta. Ele começa a dizer: não, olha, eu não sou o Messias, eu não sou Elias e eu não sou profeta. Eu, na verdade, sou aquele que a palavra do profeta Isaías havia dito. Eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou esse cara. Eu sou aquele que veio abrir o caminho para que Jesus viesse. Aí ele continua dizendo o seguinte: olha, vem um depois de mim, eu batizo com água, mas vem um depois de mim, que não sou digno de desamarrar as sandálias do seu pé.
esse na verdade vai batizar com o Espírito Santo. E o próprio Deus, João continua dizendo, e o próprio Deus se apresentou para mim dizendo que esse que viria, quando eu assistir um homem chegando e uma pomba descer sobre ele, esse é o próprio Filho de Deus. Aí João chega ao ponto de dizer o seguinte: eis aí, João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele sabia quem ele era, em João capítulo 1, ele tinha convicção plena quem ele era, e ele sabia o seu chamado, amém? Ele sabia quem era o Messias, que era Jesus, ele sabia que Jesus estava vindo para cumprir um chamado do Pai, ele tinha convicção que o Espírito Santo iria descer sobre a pessoa de Jesus. Chega um ponto que Jesus vem para ser batizado por ele e fala assim, não, quem tem que me batizar é você, não sou eu que tenho que te batizar. Mas Jesus vira para ele e fala assim, não, é necessário que se cumpra as Escrituras. E aí ele batiza Jesus. A palavra de Deus diz que vem uma voz do céu dizendo assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ali começava o ministério de Jesus. Mas o que eu quero com você nessa manhã é que você perceba comigo que quando nós vamos para Lucas capítulo 1, a Bíblia nos conta, como eu comecei a nossa introdução, a Bíblia nos conta que Zacarias, que era pai de João Batista, quando ele vai para o seu turno de trabalho, um anjo aparece para ele, diz para ele que ele vai ser pai de uma criança, ele assume aquele cargo, ele fica mudo naquele momento. A palavra de Deus continua nos dizendo no decorrer do texto que Isabel, que era mãe de João Batista, no 6º mês de gravidez, ela vai encontrar com a sua parente, que era Maria, e naquele momento Maria fica grávida de Jesus. Então João Batista, na verdade, ele tinha 6 meses a mais do que Jesus. E naquele momento em que Jesus começa o seu ministério, as Escrituras nos revelam que ele tinha 30 anos. Então, se Jesus tinha 30 anos, com certeza, João Batista também tinha 30 anos, dependendo do mês que Jesus estava se apresentando, poderia ser até que João Batista tivesse 31, mas eles tinham praticamente a mesma idade. Porém, João Batista nasceu primeiro do que Jesus. Mas olha que coisa incrível, João Batista diz que quando ele nasceu, Jesus já existia. Então João Batista, ele tinha convicção plena de quem era Jesus. E eu vou chegar onde eu quero, você vai me entender já já. Mas quando João Batista está dentro de uma prisão, quando ele está preso e os seus discípulos, a Bíblia nos conta que Herodes mandou prender João Batista, quando os seus discípulos vão visitar João e começam a contar as maravilhas que Jesus estava fazendo, naquele momento a mente de João Batista estava meio confusa, e a dúvida começou a pairar no seu coração, e ele chega ao ponto de mandar os discípulos, ele mesmo, o próprio João, que tinha convicção de quem era Jesus, de quem ele era, no momento em que ele se encontra dentro de um cárcere, ele manda perguntar para os discípulos, manda os discípulos perguntarem para Jesus se realmente Jesus era o Messias ou se eles deveriam esperar outro que estava por vir. E é isso que eu quero que você nessa manhã pegue comigo no teu coração. Dependendo do momento e da situação onde nos encontramos, dependendo do ambiente aonde estamos inseridos, talvez possamos permitir que a dúvida chegue ao nosso entendimento. Deixa eu tentar te explicar um pouco melhor. Quando você vive num ambiente de glória, a Bíblia diz que João Batista estava no deserto batizando, ele estava proclamando a chegada do Messias. Então, quando ele estava livre, quando o ambiente estava todo preparado para ele cumprir o seu chamado, ele tinha convicção de quem ele era e de quem era Jesus. Mas no momento em que ele é colocado dentro de um cárcere, toda a convicção, todo o conhecimento, toda a certeza que ele carregava passou a ser dúvida. Por quê? Porque João Batista continuava sendo a mesma pessoa, mas o ambiente em que ele estava inserido era diferente do primeiro ambiente em que ele começou o seu ministério. E isso nos traz muito aos dias de hoje. Hoje o ambiente que estamos inseridos não é um ambiente propício para que nós possamos confessar com tanta certeza quem é Jesus.
Sim ou não? Claro que sim. O problema é que nós não podemos nos mover de acordo com o ambiente, mas sim de acordo com o Espírito. Nós não podemos nos mover porque o ambiente é propício ou não. Nós não podemos nos mover quando estamos dentro da casa de Deus, temos certeza de quem é Jesus. E quando estamos fora dela, vivendo num caos, com uma pandemia que parou o mundo, começamos a permitir que as dúvidas possam chegar até nós. E é isso que eu quero nessa manhã trazer para o teu coração. O ambiente não faz você, você faz o ambiente. João Batista, quando ele manda os discípulos irem, os discípulos vão e passam para Jesus exatamente a pergunta que João havia feito. E Jesus diz para eles o seguinte: Jesus não responde que ele era o Messias. Jesus simplesmente diz o seguinte: olha, volta lá e diz para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos saltam. Diz inclusive para eles que as pessoas estão felizes. A felicidade, a sabedoria chegou ao coração das pessoas. Diga para João que tudo aquilo que ele anunciou lá atrás está se cumprindo. Só que João, por estar dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, quando João Batista lá, em João, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele acreditava que Jesus estava chegando ali naquele reino, como um príncipe, para tomar conta de toda aquela situação, de se transformar no rei, ali, e tomar todo o controle e mudar todas as coisas. Eu quero que você nessa manhã, acompanhe comigo esse raciocínio. Jesus, ele nunca prometeu nas Escrituras que ele desceria nesse mundo em que nós vivemos e acabaria com essa confusão que está aí no mundo, aí fora e também, principalmente no Brasil. Jesus nunca prometeu que ele desceria e que ele faria com que esse governo se transformasse num governo conforme aquilo que ele determinou que seria. Agora, Jesus prometeu uma coisa para você e para mim. Ele prometeu que o reino dele, o reino que ele participa, é um reino que não se contamina com esta terra. Ele prometeu para mim e para você que o reino que ele veio implantar é um reino completamente diferente do reino que esse mundo tem. Jesus chega ao ponto, eu quero que você coloque para mim, por favor, Alexandre. João 17, do 14 ao 17. Jesus falando: eu lhes dei a tua mensagem. A tua quem? O Pai. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, Jesus falando, eles também não são do mundo, você também não é do mundo. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então Jesus nunca prometeu que nos tiraria desse mundo louco que nós vivemos. Mas ele estava dizendo o seguinte: não os tire do mal, mas livre-os das garras do maligno. Jesus sempre prometeu que ele nos livraria de toda e qualquer situação contrária àquilo que esse mundo tenta colocar sobre você. Mas ele nunca disse que ele mudaria esse mundo. Por isso, tudo que está acontecendo nesse mundo, não permita que você seja como João Batista. A palavra de Deus diz que de nascidos de mulher ninguém foi maior que João. Porém, João Batista, ele, quando está no momento de prisão, a sua mente está meio confusa. Quando ele está preso, ele está vivendo dentro de um cárcere, ele se sente aprisionado. Naquele momento, João começa a achar que Jesus não era o Messias. Ele começa a desconfiar de quem era Jesus. Porque João deixou de ser o grande homem de Deus que ele era? Não. João continuou sendo o grande homem de Deus, tanto que Jesus falou naquele momento, ele não disse João era, ele disse João é, de nascido de mulher, João é o maior. Ele não disse era o maior, ele diz é o maior. Então João continuou sendo quem ele era, porém o ambiente em que João estava inserido permitiu que ele mudasse a sua forma de pensar e começasse a colocar dúvida na sua mente.
E eu quero nessa manhã, por isso eu disse que eu fiquei ontem à noite, acordei de madrugada, e eu orava ao Senhor pedindo algo da parte de Deus para o teu coração, e eu entendi claramente o que Deus falava ao meu espírito. Filho, o mundo está um caos. O mundo está completamente louco. Mas entenda uma coisa, fale para aqueles que te ouvem, que eu não sou parte do mundo. Eu não faço parte desse mundo, e eles também não fazem parte deste mundo. Aquilo que eu tenho para eles é muito diferente desse mundo. Eles podem até estar inseridos neste mundo, mas esse mundo não pode estar inserido neles. Eu vi esses dias assisti um vídeo, talvez você que me assiste agora pela internet tenha visto. Eu vi um vídeo que eu ri muito. Eu vi um vídeo como se tivesse 3 irmãos ali brincando, né, com um brinquedo, e de repente veio uma menininha que mal sabia andar. Aí ela veio com um copinho de água na mão. Aí ela foi e entregou para um dos meninos. Aí o menino foi e bebeu a água todinha. Devolveu o copo para ela. Aí ela pegou o copo, voltou, foi lá para dentro. Aí daqui a pouco, dá um tempo, volta ela de novo com um copo de água. Aí ela deu para o segundo menino. Aí o menino pegou o copo d'água e bebeu também, deu o copo para ela. Aí ela foi, novamente, correu para dentro de casa, foi para dentro de casa. Aí ela voltou com outro copo d'água e deu para o terceiro menino. E aí o terceiro menino bebeu. E depois, eu não me lembro se foi sua mãe ou seu pai, acompanharam, a pessoa que estava filmando, né? Acompanharam ela quando foram ver, ela estava indo lá na privada, pegar a água da privada para dar para os irmãos. O que eu entendi da parte de Deus quando eu assisti esse vídeo? Tome cuidado com a água que você bebe. Talvez ela mate até a tua sede, mas talvez ela possa trazer morte para a tua vida. Tome cuidado com a água que você consome. Ela pode até matar a tua sede, mas ela não vai fazer bem para o teu organismo. Você precisa meditar na verdadeira água da vida. Essa é a verdadeira água. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas diziam: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. As pessoas não tinham tempo. Então Deus pensou o seguinte: ok, se não tem tempo, eu vou conseguir tempo para elas. Deus permitiu que elas fossem colocadas dentro dos seus lares e tivessem todo o tempo do mundo. Mas ao invés delas mergulharem e beberem da verdadeira fonte, que tem a água limpa, que faz bem para o organismo, eles estão muito mais preocupados de terceirizar aquilo que eles necessitam, ouvindo ou talvez bebendo de águas que não deveriam beber. Você está aí comigo? É importante nós entendermos que quando estamos com sede, o que mais nós queremos é água. Amém? Sim ou não? Só que o fato de você querer água não quer dizer que a água que você deseja é a água que vai saciar a tua fome, ou melhor, a tua sede. João Batista, ele tinha convicção no capítulo 1 de João, ele tinha convicção de quem ele era. Tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Tu és Elias? Não, eu não sou Elias. Tu és um profeta? Não, eu não sou um profeta. Então diz para nós quem tu és. Eu sou o que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu sou aquele que veio preparar o caminho para aquele que vai chegar. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, vai chegar um que vai chegar depois de mim, mas ele é antes de mim. E esse aí eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Eu batizo com água, mas ele é muito mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo. João chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, Deus se apresentou para mim e disse que no momento em que eu fosse batizar um homem, que a pomba que desceria sobre ele, representando o Espírito Santo, esse é o Messias. Então João Batista, no livro de João, ele tinha convicção plena quem ele era e quem era Jesus. Mas quando ele é levado para dentro de um cárcere, os discípulos vêm contar tudo aquilo que Jesus estava fazendo, a confusão começa a chegar na mente de João Batista. E eu pergunto para você, se chegou na mente de João Batista, que foi levantado por Deus, por um anjo apareceu para o seu pai Zacarias, um homem que tinha um propósito específico, como eu e como você, um homem que foi levantado naquela geração, para anunciar,
preparar o caminho do Senhor. Se João Batista teve aquela confusão na sua mente, você acha que eu e você não podemos ter? Sim. Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã é: devemos ter, sim ou não? Não. Podemos até, a dúvida pode até chegar à nossa mente, mas a dúvida não pode permanecer em nós. Nós temos que ter convicção plena de quem somos, de onde viemos e qual é a nossa função. Quando você vai para o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que nós devemos rasgar não as nossas vestes, mas nós devemos rasgar o nosso coração. É tempo, igreja, de não rasgarmos as nossas vestes, mas rasgarmos o nosso coração. A Bíblia continua falando no livro de Joel que os ministros precisam chorar no altar, juntar o povo para clamar por misericórdia, por arrependimento. É tempo de nos arrependermos dos nossos passados, das coisas passadas. É tempo de nos arrependermos de situações que nós fizemos, que o Espírito Santo nos incomoda e nos revela aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Não são pessoas que vão chegar para você e vão dizer se você fez certo ou se você fez errado. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai te trazer a convicção daquilo que você faz, se agrada ou se não agrada a Deus. O que eu quero nessa manhã contigo é construir algumas coisas no teu pensamento e te mostrar que a mesma dúvida que João Batista teve, talvez seja a dúvida que você possa estar tendo nesses dias. Será que realmente Deus é comigo diante de todo esse cenário? Ei, eu quero me levantar aqui hoje como um profeta, porque profeta não é só aquele que lança a profecia. Profeta é aquele, como vocês leram comigo, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. O profeta é aquele que fala a verdade. E eu me levanto aqui nessa manhã como um profeta de Deus para te dizer: ei, Jesus, ele é sim contigo. Tudo que está acontecendo está no controle dele. E ele me manda aqui nessa manhã para levantar, para te dizer o seguinte: ei, olha para as pessoas que estão recebendo milagres, olha para as pessoas que estão sendo curadas, olha para os milagres e maravilhas e prodígios que ele está fazendo. Por que você tem dúvida se ele realmente está com você ou se ele não está? Eu quero dizer que ele está com você sim. Só saia do ambiente em que você está vivendo e volte para o ambiente para o qual ele colocou você nesse ambiente. Não permita que o ambiente em que você está vivendo agora continue manipulando a tua mente e te levando a ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Todo aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, não pode ver na prática do pecado. E é importante nós entendermos que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Quando você deixa de crer naquilo que as Escrituras afirmam, você está pecando. Você não precisa cometer um ato para pecar, você simplesmente precisa parar e pensar em alguma coisa. Na época da lei, a Bíblia diz que quando alguém era pego num ato em adultério, ele estava pecando. Mas na graça de Deus que nós vivemos hoje, a Bíblia diz que se eu olhar para uma irmã com olhos diferentes, eu já estou pecando no meu pensamento. Então o que nós vivemos hoje é muito mais complexo do que eles viviam no passado. Então entenda que o que Deus quer é santidade em mim e de você. E santidade não é simplesmente andarmos e não nos envolvermos com ninguém, não nos envolvermos em coisas escusas. Santidade é você trazer à tua mente somente aquilo que te traz esperança. Santidade é você continuar acreditando. O mundo pode estar desabando, mas você tem que ter no teu coração a certeza e a convicção de que o mesmo Jesus que um dia te resgatou é o mesmo Jesus que está falando contigo hoje neste altar. Você precisa crer no teu coração que o mesmo Jesus que fez maravilhas e prodígios na tua história de vida é o mesmo que vai continuar fazendo. Você só precisa crer. O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é o seguinte: volta lá e diga para João que ele está um pouco perdido. Ele viu tudo que eu fiz, ele sabe quem eu sou. Essa dúvida, ela não pode parar no coração dele. A dúvida não vem de mim. Toda dúvida não vem de Deus. Só existe um que coloca dúvida na tua e na minha, e tenta colocar na tua e na minha mente, que é Satanás. Nós não podemos ter dúvida. Nós somos chamados com um propósito, com uma convicção. Eu tenho falado muito neste altar sobre identidade. João Batista, quando ele se apresenta no capítulo 1 de João, ele tinha convicção de quem ele era. Ei, tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Mas tu é Elias, né? Não, eu também não sou Elias. Ah, tu deve ser um profeta. Não, eu também não sou um profeta. Eu sou simplesmente um homem que se levanta no meio do deserto para anunciar arrependimento.
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista tinha convicção de quem ele era, a certeza do seu chamado. Mas quando ele vai para dentro de um cárcere, ele começa a permitir que a dúvida possa pairar na sua mente. E eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero repreender toda dúvida na tua mente. Eu quero declarar no nome de Jesus que você precisa ter convicção de quem você é e principalmente quem é Jesus na tua vida. A minha esperança é o Senhor. Pode entrar quem for naquele governo, nada vai mudar de acordo com aquilo que Deus determinou para o Brasil. A palavra de Deus determina muito claramente que se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que você tem dúvida? Por que você tem medo? Por que você permite que a tua mente fique voltada para notícias que são completamente contrárias àquilo que Deus tem para você? Por que você deixa situações completamente adversas tomar conta do teu ser e você ficar dentro de casa numa depressão, numa confusão? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas morrendo do nosso lado. Tem pessoas doentes nos hospitais e você está deixando a tua mente ser conturbada com problemas tão pequenos. Desperta a tu que dormes. Eu quero declarar nesta manhã sobre a tua vida. Eu quero trazer uma palavra de conserto sobre você. Que você creia simplesmente, esquece quem é o teu pastor, creia simplesmente quem é o teu Deus, aquele que te chamou pelo nome, e que te deu uma identidade, e colocou sobre você um propósito específico, e se você não cumprir esse propósito, é você que vai pagar por ele, não é o seu pastor, nem tampouco as pessoas que estão ao seu redor. A palavra de Deus nos fala muito claro sobre galardão. Galardão são atos de justiça que nós cometemos na terra. Isso é galardão. O teu galardão não depende de ninguém, depende de você. Então saia. Chega um momento no texto em que ele pergunta assim, mas vem cá, quem eles parecem? Eles parecem crianças nas praças, que cantam música de casamento e ninguém dança, cantam música de funeral e ninguém chora. Criança que é assim, a criança quer que as pessoas façam aquilo que elas estão fazendo. A criança, o meu filho de 2 anos, quando ele me chama para brincar, ele quer que eu faça exatamente aquilo que ele gostaria que fosse feito. A criança, ela não aceita você exercer o teu papel. Ela quer que você exerça o papel que ela determinou para você. Isso é uma criança. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Eu preciso te sacudir para você acordar e entender quem você é no teu espírito. Você precisa tomar coragem a partir de hoje. Esquece tudo que você fez. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Esquece, ei, dá um delete. Deleta todo o teu passado e começa hoje a reescrever uma nova história para a tua vida. Se levanta simplesmente nesse tempo, onde todo mundo tem tempo, e dobra o teu joelho, entra no teu quarto, medita nas escrituras e começa a clamar. Vai para o livro de Joel, capítulo 2, e lê o texto todo. Repare ali que o profeta diz que antes de vir o fim, ele vai derramar o espírito dele sobre toda a carne. Então existem muitas coisas ainda que Deus vai fazer antes de vir o fim. O fim está próximo, eu creio que está próximo, mas antes de chegar o fim, ele ainda vai derramar o espírito dele sobre toda a carne. Ele vai derramar algo poderoso da parte de Deus para nós. Por isso eu não estou nem aí com o Congresso, com o Senado, com o presidente, com o governo, com nada. Sabe por quê? A minha esperança não está nesses caras. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Deus da glória. Eu, quando resolvi entregar a minha vida para Jesus, é porque eu entendi da parte dele que eu não posso esperar nada de ninguém a não ser dele. A vida, o sofrimento, ele veio para você e veio para mim. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas nós temos 2 opções: ou nós morremos com as situações difíceis que nós vivemos, ou nos levantamos com autoridade e entendimento e continuamos caminhando para chegar do outro lado, cumprindo o chamado que ele colocou sobre nós. Eu quero que você abra comigo em Salmos capítulo 13. Salmos 13, olha o que Davi fala.
Davi estava passando um momento dificílimo. Davi estava com a sua alma angustiada. Davi estava talvez vivendo exatamente o que alguns estão vivendo hoje. Olha o que Davi fala em Salmos 13. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente, para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. O que Davi estava dizendo é o seguinte: por mais que a minha alma esteja abatida, por mais que o meu espírito esteja angustiado, aonde? Até quando? Até quando tudo isso vai acontecer? E no final, Davi fala: eu me alegrarei em ti, eu exultarei o Deus da minha vida, eu cantarei hinos ao Senhor, porque eu sei que o único que pode me trazer esperança e pode mudar a minha sorte é o Senhor. Em Êxodo capítulo 4, eu já quero fechar, a palavra de Deus diz que o Senhor chama Moisés. Moisés vai para o Monte Sinai. O Senhor aparece ali numa sarça, começa a pegar fogo a sarça e ela não é consumida. O Senhor diz para Moisés para ele tirar a sandália dos pés, que aquele lugar é santo. E Deus começa um diálogo com Moisés, dizendo que ia levantar Moisés para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E tem um momento que me chama muita atenção, no capítulo 4, Deus fala assim: Moisés, o que tu tens na mão? Aí Moisés fala assim: é um bastão. Aí Deus fala assim: então joga ele no chão. A Bíblia diz que quando Moisés joga o bastão no chão, aquilo vira uma cobra, e Moisés foge dela, o que está escrito na palavra. Quando Moisés pega o bastão e ele joga no chão, vira uma cobra e ele foge da cobra. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: Moisés, pega agora a cobra pelo rabo. Quando Moisés mete a mão e pega no rabo da cobra, a cobra vira novamente um bastão. E sabe o que eu entendo com isso? Que Deus nunca vai começar algo além daquilo que você já tem. Mas entenda uma coisa: quando você abre mão daquilo que você tem, aquilo vira contra você. Mas quando você toma posse daquilo que Deus entregou para você, isso é uma arma para que você alcance as grandes vitórias da tua vida. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que o Senhor tem entregue a você? Talvez Deus tenha te dado sabedoria para ajudar pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Talvez Deus tenha dado para você um coração amoroso para amar as pessoas neste momento difícil. Talvez Deus tenha dado para você intrepidez, aonde você não tem medo de nada e você se coloca à disposição para estar trabalhando para o Senhor e para ajudar a estar alimentando muitas outras famílias que estão necessitando de ajuda nesse momento. Eu não sei o que Deus tem te dado, mas creia que o que Deus tem te dado, se você abrir mão daquilo que Deus te entregou, talvez aquilo um dia se torne contra você. Mas quando você toma posse daquilo que Ele te entregou, aquilo se torna uma arma nas tuas mãos contra os teus adversários. Quando Moisés vai até a presença de Faraó, Moisés começa um diálogo com o Faraó e fala assim: olha, eu vim aqui para te dizer o seguinte: o grande eu sou mandou que eu viesse aqui para que você libertasse o povo. E aí Faraó começa a dizer: mas quem é o grande eu sou? Ele falou assim: esse aqui, ó. Vup. Faraó, quando vê aquilo,
Aí Moisés, chega um momento que Moisés pega a mão, coloca no peito, a mão vem leprosa. Ele coloca a mão no peito de novo, a mão volta a ficar normal. Deus estava dando para Moisés, tudo aquilo que ele precisava para se fazer forte diante de pessoas que se achavam fortes. Talvez hoje você possa estar enfrentando o pior momento da sua vida. Mas é com você que eu quero falar. Deus te levantou forte para que você seja forte. Deus entregou nas tuas mãos situações para que você, através dessas situações, possa tomar posse daquilo que Ele entregou para você e que você faça uso de tudo aquilo que Ele te entregou. O nosso Deus é um Deus de milagres, de prodígios e maravilhas. Tudo que Ele começou, creia no teu espírito, Ele vai terminar, seja com você ou seja com o outro. Senhor, não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Creia no teu coração, Deus não vai te tirar do mundo, porque você está sofrendo. Mas Ele vai te livrar do mal, porque Ele é um Deus que começou e Ele é o mesmo Deus que vai terminar. A palavra de Deus diz que Ele é o começo, Ele é o fim. Então Ele já sabe o que aconteceu e Ele está lá no final, já sabendo o final da história. Você não sabe o final da história, mas Ele já sabe o final da história. E só resta você confiar e continuar acreditando que Ele tem o melhor para você.